No dia 24 de agosto de 2021, a 16ª edição dos Jogos Paralímpicos se inicia em Tóquio. 4.400 atletas com algum tipo de deficiência, divididos em 22 modalidades, participam do evento. O Brasil, como de praxe, estará presente em 20 delas. Nossos representantes mantêm no top 10 do quadro de medalhas desde Pequim 2008 e têm grandes chances de atingirem novos recordes com a maior delegação enviada para fora do país na história. Esse status de potência mundial não é por acaso. Conversamos com Daniel Brito, gerente de comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro, e Verônica Hipólito, multimedalhista nos Jogos do Rio pelo atletismo, para destrinchar cada aspecto desse sucesso. Eu sou o Antônio Misquem. Eu sou Murilo César. E eu sou Júlia Castanha e nós somos repórteres do Arquibancada. E no Fora da Caixa de hoje vamos falar sobre o panorama do esporte paralímpico no Brasil e como os atletas chegarão aos Jogos de Tóquio em 2021. E vale dizer que devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa e, por isso, pode haver interferências na qualidade do áudio. Mas dito isso, vamos começar. Primeiramente, vale um retrospecto das façanhas do Brasil nos últimos Jogos Paralímpicos. O primeiro grande desempenho foi em Atenas 2004, com recordes de medalhas totais, 33, e de medalhas de ouro, com 34. O Brasil terminou na 14ª colocação do quadro de medalhas, o que também foi um recorde. Em Pequim 2008, novos recordes. Foram 47 medalhas totais, sendo 16 de ouro e um lugar no top 10 pela primeira vez na história, com a 9ª colocação. Pode destacar os desempenhos dos nadadores Clodoaldo Silva em 2004 e Daniel Dias em 2008. Juntos, somaram 10 ouros, 5 pratas e 1 bronze. Em Londres 2012, ficamos abaixo no número total de medalhas, com 43, mas atingimos a marca histórica de 21 ouros. Isso nos deixou na 7ª posição do quadro de medalhas. Daniel Dias novamente foi fenômeno, com 6 ouros, e André Brasil, da natação, Terezinha Guilhermina, do atletismo, e Disseu Pinto, lenda da bocha que faleceu ano passado, somaram juntos mais 7 douradas. Outro grande destaque do nosso esporte paralímpico é o futebol de 5, que nunca perdeu um jogo sequer em Paralimpíadas. A modalidade, que é exclusiva para cegos, tem o Brasil como tetracampeão, e grandes craques ao longo de sua história, como Jefinho e Ricardinho, que já foram eleitos os melhores do planeta. No Rio 2016, a última Paralimpíada, o Brasil sobrou com 72 medalhas totais, 25 a mais que sua melhor marca anterior. No entanto, apenas 14 foram de ouro. Além do futebol de 5 e dos outros atletas citados, dá para falar de Shirlene Coelho, bicampeã do lançamento de dardo e que veio para o 3º ouro em Tóquio. Enfim, o nosso país deixou de ser mero figurante no cenário internacional para estar definitivamente entre as 10 maiores potências do esporte. Daniel, uma nova e moderna estrutura tem dado a esses atletas a oportunidade de continuarem treinando em alto nível. Pode comentar mais sobre? Desde 2017, quando o Comitê Paralímpico Brasileiro se instalou no Centro de Treinamento Paralímpico, que você já deve ter visto ali na rodovia dos imigrantes, na saída para o litoral, do lado esquerdo, olha para o seu lado esquerdo, ali no Jabaquara, tem uma estrutura imensa. Ali é o Centro de Treinamento Paralímpico, é um dos maiores do mundo. A gente só perde para a própria China. A Ucrânia tinha um, mas ficava na região da Crimeia, e como a Rússia anexou a Crimeia novamente, lá em 2014, então o centro de treinamento que seria ucraniano virou russo, Centro de Treinamento Paralímpico, né? Tem na Coreia do Sul também, então nós estamos aí entre esses 4 maiores centros de treinamentos exclusivamente paralímpicos no mundo. E tem um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro para a continuidade do Brasil entre as maiores forças paralímpicas do planeta? O CPB mudou o eixo de atuação e começou a desenvolver a base, fomentar a base, incentivar e contribuir para que desse mais qualidade de vida para crianças e jovens com deficiência, oferecendo escolinhas de forma gratuita, inclusive com transporte, no contraturno escolar, de 9 cidades da região da Grande São Paulo, e também promovendo mais ações de educação para poder capacitar os professores de educação física, para poder incluir a pessoa com deficiência nas aulas de educação física. Você promove a prática desportiva, você promove o bem-estar, saúde para essas crianças, e com uma base maior, uma base de atletas maior, é mais fácil você ver surgir mais atletas de alto rendimento, e aí isso vai fazer com que, logicamente, o Brasil siga um caminho de medalhas e de bons resultados. Então, esse é o projeto que o CPB tem a longo prazo, né,
para que a gente possa se manter sempre entre os 10 primeiros nos quadros de medalha. Para que esse projeto do comitê obtenha sucesso, é necessário que se tenha um amplo investimento destinado aos atletas. Infelizmente, essa não é a realidade atual. A maior parte da verba recebida pelos atletas vem da Lei Agnello-Piva, aprovada em 2001. Ela determina o repasse de 2% das arrecadações brutas das loterias federais aos comitês olímpico e paralímpico. Isso ajudou em melhorias no paradesporto nacional, já que com mais verba disponível era possível desenvolver toda a estrutura que o cerca. O governo federal lançou também o Plano Brasil Medalhas, que aumentou o investimento nos esportes entre 2013 e 2016, ambos visando os jogos que aconteceriam em 2016 no Rio de Janeiro. Com isso, em 2013, foi oficializada a construção do primeiro centro de treinamento paralímpico do Brasil, no estado de São Paulo. Mas os investimentos ainda são baixos, principalmente os que provêm do setor privado. Sobre isso, Verônica, como foi sua experiência com patrocinadores? Eu lembro de quando eu entrei no meu primeiro ano no Paralímpico, me chamaram para um patrocínio e eu fui toda feliz. Nossa, meu primeiro patrocinador. E era um ginásio de esportes cheio de atletas paralímpicos. Atletas paralímpicos não, para-atletas, porque atleta paralímpico é igual atleta olímpico. Quem vai é uma Paralimpíada. Mas cheio de para-atletas, e lá eram várias empresas que tinham cota para preencher para PCD e colocava o atleta paralímpico lá e assinava todo mês e ganhava o dinheiro, mas como funcionário da empresa. Primeiro que isso é ilegal. Segundo que isso é antiético. Porque as cotas não foram criadas para ficar burlando e fica assim, fica aí, assim, vou completar só porque eu sou obrigado. E terceiro, que se a gente quer falar de inclusão, a gente tem que falar de verdade. Ou existe, ou não existe. Não existe meia inclusão. Essa realidade afeta muitos atletas profissionais e também atletas em formação, já que sem auxílio acabam desistindo do esporte. O Comitê Paralímpico, por exemplo, só tem um patrocínio de uma empresa além das casas lotéricas. O comitê, como explica o Daniel, é uma entidade relativamente jovem, fundada em 1995. Ela é a entidade responsável por organizar o esporte para pessoa com deficiência no país. Ele é uma entidade que é financiada pela Lei Agnello-Piva, que destina 1% da arrecadação bruta das loterias federais para ela, para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Também atua como confederação de 4 modalidades. Além de fazer o papel de comitê, que é essa entidade que organiza as missões brasileiras para fora do país, para os Jogos Continentais, que são os Jogos Pan-Americanos, Jogos Paralímpicos, tem também o papel de confederação em 4 modalidades, quais sejam atletismo, natação, tiro esportivo e halterofilismo. Essa é a maneira de atuação do Comitê Paralímpico Brasileiro. A primeira participação do Brasil sob a gestão desse novo comitê foi Atlanta 96. Foi ela também a responsável pela primeira transmissão na TV das Paralimpíadas, em Atenas 2004. Na ocasião, ela comprou os direitos de transmissão dos Jogos e repassou para o Grupo Globo. Atualmente, a sede da CPB fica em Brasília, e é ela quem tem a concessão do governo de São Paulo para o uso do CT, do qual o Daniel já comentou anteriormente. Verônica, o que você pode nos dizer sobre essa estrutura que é oferecida a vocês, atletas? Eu treino, e muitos atletas treinam, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é um dos 5 maiores e melhores centros de treinamento do mundo. Quando muita gente entra lá, já começa a falar Centro Olímpico, e a gente, não, isso aqui é um centro paralímpico, que lá abriga mais de 16 modalidades. Nós temos uma pista oficial coberta, uma descoberta, nós temos várias quadras, arenas, dojos, uma academia de primeiríssimo mundo, área de recuperação, de fisioterapia, área médica, enfim, é primeiro mundo lá, e agora nós estamos lutando para que não seja em São Paulo, mas que sejam em outros estados do Brasil também, porque o esporte não pode estar centralizado em um único lugar, ele tem que estar espalhado, porque o esporte é de todos. E aí vem mais uma ação do Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente se preocupa a curtíssimo, curto, médio, longo e longuíssimo prazo. E se planeja para isso. E no centro de treinamento, os atletas treinam, o Comitê Paralímpico Brasileiro também está lá, e é uma hierarquia que é vertical, mas ao mesmo tempo é quase que horizontal. Já na questão de visibilidade do esporte, a gente consegue perceber uma clara diferença das coberturas do esporte paralímpico na imprensa. E isso não é de hoje. A forma como as grandes emissoras de jornalismo cobrem as Paralimpíadas é ainda mais chocante quando comparamos com a Olimpíada, que ocorre um mês antes e na mesma cidade. Além disso, a maneira como os temas e matérias são abordadas nas Paralimpíadas é diferente quando comparamos aos demais esportes.
infelizmente, quando ainda as pessoas veem as Paralimpíadas, tem essa mania de falar, nossa, que exemplo de superação, nossa, que incrível. E, eu sempre pergunto, quando você vê as Olimpíadas, você fica, nossa, que exemplo de superação toda hora? Ou você fala outras coisas? Você fala assim, rei, rainha, fenômeno, gigante, enfim, outros tantos termos. E aí a gente entra com a questão do capacitismo, que infelizmente as pessoas ainda, claro que estão mudando isso, mas as pessoas elas ainda acham que uma pessoa com deficiência, um atleta paralímpico, não tem capacidade de fazer algo, que é o capacitismo. Então, é aquela visão do coitadinho, bonitinho, que superação. E não é assim. Na maratona feminina das cadeirantes, por exemplo, que existem várias categorias, elas correm 1h40 para menos, enquanto a maratona masculina olímpica, os caras estão tentando bater 2 horas, há não sei quantos anos, então é muito forte. E sobre isso, Verônica, quais os seus sentimentos sobre essa questão que se repete no seu dia a dia? Quando acontece as Olimpíadas de Tóquio agora em 2021, no caso, cheio de jornalista, cheio de repórter, a galera gastando os tubos para geral ir, jornais, revistas, mídias alternativas, fazendo de tudo para irem, para cobrirem, para fecharem uma entrevista com algum atleta olímpico, e no Paralímpico geral vai embora. A galera esses dias subiu até no Twitter, no Trend Topics, sobre a Paralimpíadas, né? Então, assim, vai ter Paralimpíada? Quem vai passar? E aí ficou um grande vazio. Mas por que não passa na Globo todos os dias como passou a Olimpíada? Por que nós não temos um boletim informativo? Por que os repórteres foram embora e não ficaram lá? Não vai ter Paralimpíada? Ou não é interessante porque vocês veem mais a deficiência? Então, cobrem. Porque quando a gente quer falar sobre investimento no esporte, a gente fala sobre mídia. Esse desejo de mudança da cobertura dos jogos não parte somente dos atletas e dos fãs, mas também está presente no próprio comitê. A respeito disso, Daniel fala um pouco mais como ele enxerga uma possibilidade de aproximação do grande público com o esporte paralímpico. Eu acho que as pessoas só vão começar a ver o noticiário paralímpico com uma frequência maior, e não só a cada 4 anos, quando vem os Jogos Paralímpicos, quando houver relevância esportiva. Ou seja, se você pegar um caderno de esporte do jornal, um programa de esporte da televisão, você só vai ver futebol. Depois do futebol você vai ver MMA, boxe, talvez tênis, alguma coisa de Superliga de vôlei, alguma coisa de basquete, NBA muito. E aí e Fórmula 1. E a gente entra ali como uma modalidade, um nicho, né? Um nicho do noticiário, um nicho do esporte para pessoas com deficiência. Então a gente precisa fazer com que a imprensa também entenda que o esporte paralímpico também é feito dessa forma. Ele é exatamente igual ao esporte olímpico, só que ele é praticado por pessoas com deficiência. Então, aumentando a consciência das pessoas em relação à causa das pessoas com deficiência e a efetividade e funcionamento do esporte para pessoa com deficiência, a gente vai fazer com que o noticiário paralímpico ele seja muito mais perene, ele frequente por mais vezes o noticiário esportivo do que a cada 4 anos. E além desses dilemas já apresentados, Tóquio 2020 ainda sofreu com a questão da pandemia do coronavírus. E quando falamos do esporte de alto nível, é impossível não se referir a esse problema. Nesse período de pandemia e de preparação para as classificatórias de Tóquio, Verônica passou por diversos obstáculos durante seus treinamentos. Eu senti dificuldade em tudo, porque quando a gente fala de treinamento adaptado, é adaptado, não é o real. O próprio nome já diz tudo. Então, como é que eu vou fazer um treino, sendo que antes eu treinava numa pista de 400 metros rasos e agora eu tenho um corredor que não tem 10 metros e eu sou corredora de 100 metros. Como é que eu vou fazer academia, sendo que na academia eu pegava 200 quilos de agachamento e não tem como eu comprar e trazer 200 quilos aqui para minha casa? Então, foi bem complicado. E aí eu falo que muitos atletas perderam muito com isso. Muito, 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 muito mesmo. E claramente a gente falou, eu, minha família, o Comitê Paralímpico Brasileiro,
que só vamos voltar quando estivermos todos seguros. E aí, quando nós voltamos, foi com um protocolo extremamente rígido do comitê. Nós atletas, técnicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, era PCR toda semana. E mesmo assim, era um tempo bem limitado lá no centro de treinamento. Então, não dava para fazer tudo. O que a gente fazia era correndo. Os atletas acabaram voltando mais fracos, cansavam mais rápidos. Muita gente lesionou, muitos atletas lesionaram. Eu lesionei quando voltei, porque a gente não deu continuidade no treinamento. Novamente, treinamento adaptado não é um treinamento real. Mas dentro do que nós conseguíamos, do que eu podia, nós damos o nosso melhor. Enfim, Tóquio se aproxima. Os Jogos Paralímpicos acontecerão entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. O Brasil tem chances reais de melhorar sua melhor marca de medalhas de ouro. Daniel, como está a sua expectativa para a atuação dos nossos atletas? A expectativa para Tóquio é muito boa. Lógico que já foi bem melhor, né? Se os jogos tivessem sido realizados conforme previsto, logicamente no mundo sem coronavírus, né? Sem o novo coronavírus, se a gente não tivesse passado por todo esse trauma, se as coisas transcorressem como eram previstas, a gente certamente estaria ainda mais otimista lá em agosto de 2020 do que estamos hoje, mas mantivemos o otimismo. Lógico que por causa de tudo que o mundo passou e os atletas paralímpicos passaram, dá uma abalada no otimismo, mas ainda assim a gente acredita num excelente resultado. Nossa meta, mais uma vez, é ficar entre os 10 primeiros no quadro de medalhas, e a gente tem a certeza que os atletas estão preparados. O otimismo com certeza é grande. Daniel Dias, o maior atleta paralímpico da história do Brasil, detentor de 24 medalhas, vem para sua última competição da carreira, e também com a intenção de cravar seu nome entre os 10 maiores atletas da história da Paralimpíada. A natação deve trazer muitas medalhas para o país, mais uma vez. Outra grande esperança de medalhas é o atletismo. No último Mundial Paralímpico, em 2019, o Brasil terminou na inédita segunda colocação geral do quadro de medalhas e tem tudo para repetir o desempenho histórico. Petrus Ferreira é uma das estrelas das pistas, enquanto no campo são vários os recordistas mundiais. O futebol de 5 tem tudo para alcançar o pentacampeonato em Tóquio. Com seus principais nomes, a equipe venceu os últimos 3 mundiais, sendo os últimos 2 sobre o nosso maior rival, a Argentina. Nos outros esportes individuais, algumas mulheres são favoritaças ao ouro. Mariana D'Andrea, do halterofilismo, Débora Menezes, do para-taekwondo, Alana Maldonado, do judô e Jane Carla, do tiro com arco, são as maiores chances. Entre os homens, Lauro Chamot do ciclismo e Rodolfo Riscala do hipismo são as maiores esperanças de medalhas douradas. Não faltam atletas qualificados para atingirem o topo do pódio, e com certeza esses nomes irão além. A bocha, a esgrima de cadeira de roda, o para-badminton, o goalball e o tênis de mesa certamente levarão novas medalhas, por exemplo. Com essa infinidade de talentos, o Brasil estará em busca da sua 100ª medalha dourada em Jogos Paralímpicos. Já foram 87. A marca pode ser batida, mas após a pandemia, fica uma pequena dúvida de como os atletas chegarão à disputa. Daniel, o quanto a pandemia pode afetar os resultados em Tóquio? Tem uma questão de não ter a certeza de como os nossos principais rivais se prepararam durante a pandemia. Os países se fecharam, os brasileiros não puderam viajar pelo mundo, as informações foram bem mais restritas, então isso faz com que a gente perca ali 1 ou 2 pontinhos na escala do otimismo, mas a gente tem muito plena confiança de que os nossos atletas eles vão performar de forma extraordinária e vão dar muito orgulho aí para o Brasil mais uma vez. Essa foi a nossa conversa com Daniel Brito e Verônica Hipólito sobre o panorama geral do esporte paralímpico brasileiro. Estaremos na torcida por mais um desempenho brilhante dos nossos brasileiros. Não deixe de apoiar. Vai Brasil! Nós ficamos por aqui. Mas se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode conferir a divisão para todos lá no Arquibancada, no site da Jornalismo Júnior, com matérias voltadas aos esportes paralímpicos. Ah, e não esquece de nos seguir nas redes sociais, @jornalismo júnior, tanto no Instagram como no Twitter. Sempre temos conteúdo novo. Fica de olho. Eu, Júlia. Eu, Miskei. E eu, Murilo, fizemos o roteiro desse podcast que vocês acabaram de ouvir. A edição é da Maria Carolina Milari e da Larissa Leal. A direção é do Bruno Migliozzi, do Gustavo Zanfer e da Natane Cavalcante. E assim, vamos ficando por aqui.
Agradecemos muito a sua companhia ao longo desse episódio de Fora da Caixa. Fiquem bem, continuem acompanhando o esporte paralímpico e até uma próxima.